Graça e paz, que Deus abençoe você. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus. Eu tenho certeza, olha, que a sua semana vai ser uma bênção. Aqui é o Bispo Alexandre Real, só para te lembrar, e essa é a nossa terapia de cura espiritual. Alguma vez você já sentiu a sensação de estar dando 5 passos para frente e 10 passos para trás? Quantas vezes você achou que uma coisa ia dar certo, você criou uma expectativa e no final aquilo deu errado? Quantas vezes você apostou em alguém, em acreditar em alguém e no final aquela pessoa quebrou a sua confiança e você sentiu a frustração de perder aquela expectativa que você criava? E aí você se sente muito só, se sente alguém muito abalado. Mas esse não é o fim. Não. Existe uma saída para você. E a resposta que você procura, dos porquês, quando você diz por que eu estou vivendo isso, por que eu estou passando por isso, essa resposta, ela está dentro de você. Mas você não consegue perceber. Mas através da terapia de cura espiritual, você vai encontrar essa resposta. Essa terapia que eu estou fazendo com você, ela também está sendo feita com outras milhares de pessoas no Brasil inteiro. E centenas estão mudando a sua mentalidade e mudando a sua vida. Algumas delas, que já se tornaram anjos patrocinadores, claro, estão tendo acesso ao atendimento terapêutico, à consultoria pastoral, à consultoria terapêutica. E estão avançando ainda mais rápido. Mas tem outras pessoas que não conseguem avançar por causa da falta da continuidade. Ou porque não conseguem ouvir o áudio quando ele é mandado, são 3 vezes na semana, não conseguem parar aqueles 10, 15 minutos para ouvir a terapia, meditar nela, fazer o exercício que é proposto. Talvez porque a pessoa esteja muito envolvida com seus problemas e você tem que entender que na vida ou você se envolve com o problema ou se envolve com a solução. O que eu venho aqui é propor soluções para você. Porque eu sei que o problema te envolve, mas você não tem que se envolver com o problema. Deixar ele te envolver o tempo todo, pensar só nele, viver para ele. Se você quer vencer, então você tem que viver para a solução e não para o problema. Porque quanto mais você valoriza o problema, mais ele cresce. Quanto mais você aponta para a solução que está em Deus, que está nessa terapia que você está recebendo, mais rápido você vai chegar na sua vitória, ok? Olha, hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez esteja te pesando muito, mas que você talvez nem tenha percebido. Sabe aquela necessidade de agradar todo mundo, de ajudar todo mundo, de estar sempre presente para todo mundo, de se ajustar aos padrões das pessoas ao seu redor, na esperança de ter aceitação, de receber amor dessas pessoas? Talvez isso tenha começado lá atrás, na infância, quando você aprendeu, consciente ou inconscientemente, que precisava se comportar de certa forma para receber aprovação. Sabe aquela história de falarem, olha, seja bonzinho, seja boazinha, faça isso, faça sempre aquilo para as pessoas gostarem de você. Isso a gente aprende quando é criança, não é verdade? E aí a gente cresce com isso na nossa cabeça, achando que para as pessoas gostarem da gente, nós temos que fazer tudo o que elas querem. E isso pode ter acontecido com seus pais, com os professores na escola, com os amigos de infância. E com o tempo,
Isso virou um padrão de comportamento, virou um hábito que você faz sem perceber. E aí você aprendeu a se anular, a ignorar suas próprias vontades e começou a se moldar às expectativas dos outros, o que os outros querem, achando que desse jeito as pessoas iam te valorizar, não é? A mãe acha que vai ser valorizada pelo filho, a mulher acha que vai ser valorizada pelo companheiro, o homem acha que vai ser valorizado pela mulher, e vice-versa, e por aí vai. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, as pessoas não correspondem da forma que você espera. E isso gera uma frustração muito grande, uma tristeza, e às vezes até aquele sentimento de vazio dentro de você. Porque no fundo, sem perceber, você está vivendo para os outros e não para você ou para Deus. Olha, a palavra de Deus, ela nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 2, uma coisa muito importante. Diz assim, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mensagem, ela nos lembra que para nós vivermos o propósito que Deus tem para nós, não podemos nos moldar aos padrões dos outros. Se você quer experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida, o caminho, ele não está em mudar os outros ou em tentar agradar todo mundo. Está em mudar o seu próprio padrão de pensamento e de comportamento. É hora de sair desse ciclo repetitivo e entender que o amor e a aceitação que você busca estão em Deus e não nas pessoas. Quando você se abre para ser quem Deus te criou para ser, sem ficar se anulando, sem tentar agradar todo mundo, porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, aí você começa a viver uma vida mais leve, mais verdadeira. E isso não transforma só o seu interior, mas também o modo como as pessoas elas vão te enxergar. Olha, eu sei que não é fácil mudar. Você precisa de coragem, de atitude, oração e, às vezes, a ajuda de pessoas como eu aqui, como a pastora Andréia, que vão te apoiar nessa jornada. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Deus, ele está com você agora. Ele está te fortalecendo com essas palavras e ele está te guiando. Então hoje, o meu convite para você é que você busque em Deus quem realmente você é. Não adianta você buscar nos outros. As pessoas não são o seu espelho. Não é? Às vezes você olha para o outro querendo se reconhecer, querendo se ver no outro. Não. Você tem que se descobrir em Deus. É em Deus. Deus tem que ser o teu espelho. Você tem que permitir que Ele transforme a sua mente e que Ele te mostre como viver a vida que Ele planejou para você. Uma vida cheia de significado, de liberdade, de felicidade e de fé. Eu estou aqui orando por você. E eu acredito que Deus está trabalhando na sua vida. Então, confia nele. Dá um passo de fé. Você é muito especial para Deus. E Ele ama você do jeito que você é. Amém? Olha, eu quero fazer uma oração por você agora. Você aceita? E logo depois da oração, eu vou te passar um exercício terapêutico para você fazer aí e descobrir quem você é de verdade,
para você aprender a viver a sua verdade, para você não mais ficar nessa prisão de ter que, essa necessidade de ter que agradar todo mundo, dizer sim para todo mundo, e quando isso não acontece, você se sente mal, sente culpa. Isso é uma coisa que precisa mudar, e nesse exercício que eu vou te passar logo depois da oração, você vai conseguir vencer essa barreira na tua mente. Vamos orar então? Pega o seu copo de água ou a sua garrafa, fecha os seus olhos aí. Nosso Deus e nosso Pai, é com muita fé que nós entramos na tua presença agora. Lá do outro lado tem alguém que precisa de ajuda. Tem alguém, meu Pai, que já está cansado, cansada, que muitas vezes não tem mais forças para continuar. Tem alguém que se sente só, que na vida se esforçou para servir e agradar todo mundo. Muitas vezes deixou de lado a sua própria vontade, deixou de lado o fazer aquilo que queria para atender aos outros. E ninguém correspondeu com isso. E quando essa pessoa precisou, todo mundo desapareceu. Porque a vida é assim. Na vida, Senhor, as pessoas passam por nós. Elas vêm, elas se vão. O único que permanece para sempre é o Senhor. É o teu amor. E é por isso, meu Deus, que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque é o Senhor que nos mostra quem realmente somos. Eu peço que o Senhor dê força mental, espiritual para essa pessoa. Cura, meu Deus, todas as doenças. Toca nessa vida, cura toda doença, liberta de todo mal, arranca toda dor, toda maldição. Transforma, meu Deus, o lar. Transforma essa pessoa por dentro e por fora. Abençoa essa água, para que no momento que ela beber, que seja um santo remédio para o seu corpo, para o seu espírito, para a sua alma, para a sua mente. Eu também intercedo pelos anjos patrocinadores, aqueles que com as suas doações, com seus dízimos, com as suas ofertas, com amor, aquilo que eles podem, eles têm nos dado condições, servindo a tua obra, para que nós possamos continuar com a terapia, ajudando a tantas pessoas em todo o Brasil. Prospera os anjos patrocinadores, meu Deus. Faça justiça na vida deles. Abra portas que nunca mais se fecharão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Agora beba a sua água. Muito bem. Respire fundo. Que Deus te abençoe. Olha, agora vamos ao exercício de hoje para você praticar, ok? O nome desse exercício é renovando a mente diante de Deus, já que a gente está falando disso, né? De Romanos 12, 2. É só um minutinho, tá? Eu quero que você encontre um lugar tranquilo, um lugar de silêncio. Seja na sua casa, pode ser o teu quarto, pode ser um parque, pode ser um lugar assim de silêncio. Aí você senta nesse lugar tranquilo, pode ser no chão, pode ser na cama, pode ser na grama. Senta no lugar tranquilo, respira fundo e aí você pede ao Espírito Santo que te ajude a perceber onde na sua vida você tem tentado agradar mais as pessoas do que a Deus. Pede o Espírito Santo para te mostrar, para te revelar onde você tem agradado mais os outros do que a Deus. Aí depois, você vai escrever 3 situações, ou escreveu, você vai gravar um áudio para depois você escutar, não é para mim, não é para você escutar. 3 situações em que você se sentiu pressionado ou pressionada a agir apenas para que alguém te aceitasse ou te elogiasse. 3 situações, você vai lembrar disso. Do lado de cada situação, você vai escrever ou você vai falar logo em seguida o seguinte: Senhor,
eu quero ser livre desse padrão de comportamento, eu quero agir diferente. E aí você vai orar com toda a sinceridade. Essa é a terceira parte. Você vai dizer assim: Pai, renova a minha mente. Quero viver para ti e não para a aprovação das pessoas. Me mostra quem eu sou em Cristo. Me ensina a ser uma pessoa verdadeira, sem medo de rejeição. Amém. A quarta parte é que você leia em voz alta Romanos 12, 2. E aí depois você vai declarar, depois de ler: eu não me moldo aos padrões desse mundo. Minha mente está sendo transformada por Deus e eu vou viver segundo a sua vontade. E no final, você agradece. Feche os olhos e fale: obrigado, Senhor, porque o teu amor me basta. Em ti encontro a aceitação e o valor que o mundo não pode me dar. Amém? Faça esse exercício ainda hoje, em um momento tranquilo. Escuta esse áudio outra vez, principalmente nessa parte do exercício, tá? Que Deus abençoe muito você, te abra todas as portas. Na quarta-feira é a terapia da pastora Andréia e amanhã tem live às 20 horas para prosperidade, a chave do ouro espiritual. Não perca essa live, principalmente se você estiver enfrentando problemas financeiros graves. Um abraço, fica com Deus, fique na fé.